Quero fazer um vídeo hoje sobre caixas acústicas, assunto bastante importante. Eu considero a caixa acústica o principal elemento do sistema. Então é elas que convertem a energia elétrica em energia acústica. Então a gente acaba ficando um pouco num dilema do que seria uma caixa acústica boa, né? Aí então eu pensei em tentar falar um pouco sobre isso para tentar auxiliar possíveis compradores, né, a eleger um modelo de caixa que mais se adapte ao bolso, né, ao espaço e que seja, digamos assim, melhor otimização sonora, né. A gente hoje em dia está cercado aí de equipamentos que emitem som, né, por exemplo, celulares, tablets e caixinhas Bluetooth. Então a gente sabe que eles cobrem uma certa gama, né, do espectro de áudio, mas não conseguem cobrir totalmente, né. Por exemplo, eu vou desenhar aqui mais ou menos o que seria de um celular, mais ou menos, tá? Vou fazer de conta que aqui é o 20 kHz, tá? Então, digamos que o celular cobre essa porção do nosso espectro acústico, né? Em tese a gente escuta de 20 Hz a 20 kHz, né? Dependendo de indivíduo para indivíduo, mas tem gente que escuta mais do que 20, tá? E aqui na parte dos graves, né, a gente acaba não se dando de conta, mas a gente acaba escutando ruídos de 10 Hz, 15 Hz, né? Por exemplo, um caminhão que passa ao longe, né, que a gente sente que dentro da residência, da casa da pessoa, tem uma reverberação, né? A gente acaba, pela amplitude daquela onda sonora extremamente alta, a gente acaba escutando frequências baixíssimas, né? Por exemplo, um helicóptero, né? Em tese ele produz 9 Hz, então às vezes a gente vê que ele está sobrevoando, né? A gente acaba escutando aquela perturbação sonora, né? Que é mais ou menos a frequência de 9 Hz com aquela amplitude toda, né? Que as hélices do helicóptero conseguem imprimir na atmosfera, né? Então é mais fácil a gente escutar aqui nessa região, né, do que aqui. Aqui realmente o nosso ouvido passa a ser limitado, né? É poucas pessoas que escutam mais do que 20 aqui. Então a gente espera que uma caixa acústica ela consiga reproduzir todas as frequências que são usadas na música, no caso, né? Então a gente tem uma gama enorme de caixas acústicas no mercado para vender. Eu queria fazer esse vídeo mais ou menos para tentar então auxiliar, né, quem vai comprar. Então mais ou menos isso aqui é a cobertura que um celular faz, tá? Faz de conta que aqui é, sei lá, 12 kHz, tá? Aqui mais ou menos 300 Hz. Vamos botar 300 Hz, um celular bom. Mas isso a gente percebe que falta alguma coisa ali, né? Que não, a música não fica boa, né? Claro que evoluiu muito o sistema de áudio dos celulares e caixinhas de som pequenas, né? Essas Bluetooth mesmo, elas têm um som bastante bom, né? Agradável. Mas a gente percebe que falta alguma coisa. Então a gente tem que, digamos, optar por caixas maiores, né? Que vão cobrindo mais desse espectro aqui, né? Se a gente quer escutar uma boa música, uma boa reprodução musical, a gente tem que tentar conseguir caixas que cubram mais desse espectro, né? A gente tem aqui, por exemplo,
instrumentos, né, que produzem agudos, e a gente sabe que eles geram harmônicos, né? Então, por exemplo, a gente precisa que a caixa consiga reproduzir, né, mais de 20 kHz, tá? Porque esses harmônicos, tá, a gente não escuta eles diretamente, tá? A gente acaba percebendo eles porque esses harmônicos daqui, que, no caso que passam dos 20 kHz, o efeito deles não é direto, eles se somam, se subtraem dos fundamentais que estão para cá, tá? Digamos um fundamental de 1 kHz, ele gera um harmônico de 2, né? Então, praticamente qualquer caixa consegue responder. Agora, por exemplo, um harmônico de 12, tá, kHz, em um sistema, no caso, que no caso, consiga reproduzir áudio a mais do que 20 kHz, não, digamos um sistema com LP, por exemplo. Tá? Nem todo LP tem, tá, conteúdo acima de 20 kHz, né, mas alguns podem ter. Nem toda agulha também reproduz 20 kHz, né, então essa parte do toca-disco ela é bem, digamos que, complicada, né? Tudo tem que ser bom para a gente ter um resultado bom. Então tem que ser cápsula boa, agulha boa, motor bom, né? Então, por exemplo, um LP que tem um fundamental de 12 kHz, ele vai ter um harmônico em 24, tá? Então, a gente vai perceber que o áudio vai ter uma certa naturalidade, tá? Porque a gente está, digamos assim, preparado, acostumado com esses harmônicos quando a gente escuta isso ao vivo, tá? O instrumento diretamente. Mas quando a gente vai escutar, por exemplo, de um CD, né? O CD é limitado em 22 kHz, né? Então um CD ele só produz harmônicos de 11 kHz, no máximo, tá? Então a gente acaba percebendo que perde um pouco de naturalidade, né? Por causa disso, que a gente não tá percebendo a soma e a subtração do harmônico, né, com o fundamental. Tá? Então por isso que a gente precisa de uma caixa acústica que consiga reproduzir mais essa faixa aqui, tá? Essa porção aqui do espectro, né? Porção das altas frequências. Então existem caixas que vão lá perto de 80 kHz, né? Com tweeters de fita. Vou botar aqui 80K. Tá? Deixar o 100 aqui. Então, são caixas que têm a possibilidade de reproduzir harmônicos, digamos que de até, no caso, o próprio harmônico de 20 kHz é 40 kHz, né? Então, a gente teria a possibilidade de reproduzir harmônicos de até 40 kHz, né? Numa caixa que chegue a 80 kHz. Então, tem algumas peças da bateria, chipô, alguma coisa assim, que consegue, em alguns casos, chegar a 100 kHz, tá? O conteúdo de harmônicos do instrumento. Então é importante a gente ter esse lado aqui, cobrindo bastante esse lado aqui, para ter essa naturalidade dos harmônicos poderem se somar e se subtrair com os fundamentais que estão aqui dentro dos 20, tá? Que são os que a gente realmente escuta, né? Claro que isso aqui vai ter um custo, tá? Vai ser um tweeter bem melhor, né? Vai ser um tweeter provavelmente de fita, né? Que vai conseguir reproduzir essa parte aqui extra, tá? Já pro lado de cá, por exemplo, o contrabaixo elétrico, né? A corda mais grossa ressona em 41 Hz. Então é a corda, digamos, de menor frequência, tá? Certamente existem outros instrumentos que exploram frequências ainda mais baixas do que esse 41 do contrabaixo elétrico, tá? O mais frequente é o contrabaixo elétrico, então a gente espera que a nossa caixa acústica, né, consiga reproduzir pelo menos
a frequência dessa corda mais grossa com um nível igual das outras frequências, né? Para a gente ter, digamos assim, uma reprodução satisfatória, completa do áudio, tá? Então, o que, que vai acontecer, né? Se a gente não tem muito dinheiro, a gente vai acabar comprando uma caixa, né? Que cobre, por exemplo, de 50, vou colocar aqui em cima, de 50 a 18 kHz, por exemplo. Né? A gente comprou uma caixa meio simplesinha, né? O tweeter não é especial, o woofer não é muito especial, né? Ele, eu vou colocar o 50 aqui. Ele acaba tendo, digamos, essa resposta mais estreita, né? Tem que entender essas limitações, tá? Então, se a gente, por exemplo, investe pouco dinheiro, a gente vai acabar comprando uma caixa acústica que tem uma resposta mais estreita, tá? Então, por isso que a gente tem que saber vários detalhes, né? Para poder não errar nessa compra, tá? Eu queria comentar agora sobre como é que o fabricante, né, os fabricantes, eles especificam as caixas, né? O normal seria que eles especificassem o menos 3 decibéis, né? O menos 3 decibéis é o ponto onde a caixa está dando a metade do som. Então o que o fabricante faz? Ele vem aqui, mede onde a caixa deu a metade do áudio, né? Menos 3 dB, né? E aí ele traça aqui uma reta e ele diz que a caixa dele, por exemplo, essa daqui, ela responde de 400, por exemplo, a 11K, tá? Então ele te dá esses dois pontos aqui e te diz que a caixa dele é 400 Hz a 11K Hz, tá? Então ele vai te dizer isso aqui, né? Então tu sabe os cortes de menos 3 decibéis e mais ou menos tu vai saber o comportamento da caixa, né? Então aqui, ó, menos 3 dB, tá? Porém, tem outros fabricantes que não colocam nada, tá? Não colocam esse menos 3 decibéis aqui, tá? Eles não especificam aonde é que eles mediram, né? Então, tem muito fabricante aí de marca, até de renome, que acaba fazendo essa sacanagem aqui, que eu chamo, né? Ele mede nos 6 decibéis, tá? Menos 6. Tá. Então aqui menos 6. Aí, no caso, essa mesma caixa aqui, ela vai passar, é a mesma caixa, tá? Esse desenho aqui do meio, tá? Ela vai passar então de 400 mais ou menos para 300 a aqui, faz de conta que ela está aqui, então a 12 kHz. Só que ele não coloca aqui, tá? Menos 6 dB, tá? Ele não te diz isso aqui. Então aí tu acaba sem saber, comparando a caixa desse fabricante, que de certa forma escondeu um dado, né? Com a caixa de um outro fabricante que te disse o dado de maneira honesta, né? E tu de repente acaba comprando essa caixa aqui, né? Achando que ela é melhor do que essa, né? Porém elas são iguais. Então a cobertura de frequência delas na real é a mesma,
porém, né, um sistema de medida de 6 decibéis foi empregado em uma e um de 3 decibéis foi empregado em outra. Menos 6 decibéis é um quarto do som, tá, que ela deveria estar dando. Ou seja, esse ponto aqui é um quarto dessa porção aqui. Ó. Essa porção aqui é a porção realmente nobre da caixa. Quanto mais perto daqui o fabricante te der a medida, melhor. Mais certeza tu vai ter da onde que ela é plana, né? No caso, de quanto a quanto ela é realmente plana, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que estar sempre alerta, né? Se não tem nada escrito, a gente tem que aplicar uma correção, né? Por exemplo, se não tem o menos 3 dB escrito, né? Ou não tem o menos 1 dB, sei lá, a gente tem que pelo menos aplicar uma regra que eu criei para mim, tá? Então esse 300 Hz aqui tem que aplicar mais 33%, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que realmente a caixa é, tá? Porque se ele não te der os pontos de medida aqui, ele pode ter medido em menos 12 dB, né? Pode ter medido em menos 10 dB. Então, um jeito de entender a curva da caixa, pega aqui 300, né, soma com 33%, vai dar alguma coisa parecida com isso aqui. Tá? Esse índice aqui é o mínimo que a gente tem que aplicar, tá? Porque se ele não falou nada, né, pode ser qualquer coisa. Pode ser menos 6, menos 9, menos 10, menos 12. Então, por exemplo, menos 12, faz de conta, é aqui nesse ponto. Ó. Então, quanto mais baixo aqui na curva o fabricante faz a medição, mais larga é a faixa de cobertura que ele dá a impressão para o comprador, né? Mais larga parece ser a faixa de áudio que ele parece que está entregando, né? Ou seja, é uma forma de ludibriar, né, o consumidor, né? Outro detalhe, né, que a gente acaba tendo com esse detalhe do fabricante não indicar o menos 3 dB ou menos 6, é o seguinte. A gente sabe que todo fabricante ele faz aquela curva lá, né, assim, diz que a caixa dele tem essa curva de resposta, né? Então, se um fabricante é extremamente correto, né, ele vai especificar a caixa dele, digamos, em mais ou menos 3 dB. Então, a gente sabe que a variação, né, de amplitude, ela vai ter 3 dB ou menos 3 dB, né, aqui, nessa porção. E aí ele ainda está pegando aqui os cortes de frequência, tá? Então, digamos assim, menos 3 dB, né? Porém, um fabricante que não especifica nada, né? A caixa acústica dele pode ter, né? A gente esperaria que ela tivesse uma curva assim, né? Digamos, praticamente plana, né? Na frequência que ele especifica. Porém, talvez, né? Ele mediu lá em menos 10 dB. Então, de repente, a caixa vai ter picos e vales enormes de ganho, certo? Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Sempre procurar descobrir, né, qual foi os pontos de corte que o fabricante aplicou na caixa, tá? Por exemplo, vou mostrar aqui, tá? Claro que isso aqui é um sonho de consumo, né? Uma BW, uma 800D3, tá? Vejam aqui a especificação que ele usa. Resposta de frequência de 13 Hz a 35 Hz, tá? E frequência de resposta a mais ou menos 3 decibéis, de 15 a 28.
Então aqui a gente tem certeza, né, que a variação máxima dentro dessa frequência aqui é de mais ou menos 3 decibéis, tá? Então ele está especificando aqui. Tem outros fabricantes, né, que não escrevem esse menos 3 aqui, não, só escrevem a resposta de frequência, tá? Então veja que a resposta de frequência, mesmo nesse caso aqui, é diferente, ó, de 13 para 15 e de 35 para 28. Então são dados diferentes, tá? Esse dado aqui não é muito importante, frequência range, tá? Mas esse aqui é muito importante, resposta de frequência a mais ou menos 3 decibéis. Esse dado é muito importante, a gente tem que procurar ele, e se disser aqui os decibéis que é de variação que ela tem, a gente já fica bem mais seguro, né? Então, talvez um fabricante que só diga frequência e response, né, ou resposta de frequência, a gente tem que desconfiar, talvez até evitar de comprar, né? Outro detalhe muito importante, né, para cada hertz que a gente consegue descer para cá, tá, nesse sentido aqui, cobrir os 20, a faixa dos 20 Hz, né, custa muito caro, né? Essa caixa aqui no Brasil, ela está hoje, em 2020, provavelmente uns 170 mil reais, tá? Esse preço não se deve muito à parte dos médios ou agudos, se deve à tecnologia que tem para reproduzir esses 15 Hz aqui, a menos 3 decibéis, tá? Os médios e os agudos são mais fáceis de conseguir bons resultados, tá? Claro que esse mid-range é de alto desempenho, né? Tá cheio de tecnologia, mas um mid-range com menos tecnologia já é satisfatório, tá? Então a gente acaba pagando, né, caro pela caixa por essa especificação aqui. Isso aqui é caro, tá? A especificação de baixo aqui. Para cada hertz que a gente consegue baixar, tem que aplicar muito dinheiro no projeto e depois a caixa vai ter um custo muito alto. Tem que saber desses detalhes, né, da especificação da caixa. Até eu tenho outras aqui, outras especificações do outro fabricante. Esse outro fabricante aqui, ele dá a frequência response, tá, em menos 6 decibéis. Tá? Então, é o caso que eu estava mais ou menos explicando aqui, ó. Às vezes, um fabricante dá essa especificação aqui de 30 Hz a, por exemplo, 30 kHz a menos 3 dB. Aí outro fabricante, né, vai lá e diz assim, olha, minha caixa é 26 Hz a 40 kHz. Só que ele não coloca isso aqui. Então, parece que essa caixa aqui é melhor, né? Por causa dessa especificação aqui, né? 26 é menor do que 30, a gente quer cobrir mais esse canto de cá, né? E 40 é mais do que 30 aqui, né? E a gente quer cobrir mais isso aqui. Então, parece que essa caixa aqui é melhor, tá? Tem especificação melhor. Mas ela é pior do que aquela lá, porque se a gente colocar 33% aqui, para tentar chegar... porque a gente sabe que menos 3 dB ela não é. O fabricante teria colocado aqui se ele me disse. Porque colocar o menos 3 decibéis, digamos assim, é uma propaganda. Tu tá testando qualidade, né? Tá medindo aqui em cima, né? Tá medindo perto do 0 dB, ou seja, mais perto possível do 0 dB. Aqui em cima, essa barra plana aqui é o 0 dB, tá? Ou seja, a frequência onde a caixa responde todas as frequências, ó, 0 dB, né? É a linha de referência, né? A linha onde todos os sons saem da caixa com a mesma amplitude. Essa parte aqui é a parte nobre da caixa, né? Então, se o fabricante medir bem pertinho dela, por exemplo, no menos 3 decibéis, ou tem fabricantes que medem no menos 1 decibel, tá?
aqui é menos 6, aqui é menos 1. Tem alguns que medem no menos 1. Então, se a gente acha um fabricante que mede a caixa no menos 1 decibel, é muito interessante, né? Então, no caso assim, fiquem atentos à pegadinha, né? Então, se o fabricante não escreveu nada aqui, tá? Fica de olho, porque pode ser menos 6, pode ser menos 9, pode ser menos 10, pode ser menos 12. Então, uma caixa que foi medida a menos 12 decibéis, ela pode ter essa especificação aqui, mas ela é muito, muito pior que essa. Uma caixa, digamos que foi medida a 6 decibéis e tem essa especificação, ela é muito pior que essa. Sempre que não tiver nada escrito, tá, vocês vão ficar na dúvida se é 6, se é 9, se é 10, se é 12. Então, pelo menos, aplica 33% para tentar chegar aqui no menos 6, tá? É um chute, mas pelo menos tu não vai ficar iludido com esse número aqui, tá? Porque esse número aqui é ilusório quando não colocam aonde, em que pontos foi medido, tá? Então, essa parte das especificações, né? Ela é importante para que a gente tenha uma boa cobertura das frequências da música, né? Então é importante a gente ter uma cobertura boa nos agudos, né? Uma cobertura boa nos graves, né? Então, para conseguir comprar isso de maneira correta, a gente tem que saber dessa informação do menos 3 decibéis, né? Aqui, nesse lado dos graves, eu comentei aqui do 41 Hz, tá? Que é a corda grossa do contrabaixo. Essa frequência aqui ela é muito importante. Uma música que tu consegue perceber essa corda grossa do contrabaixo tocando, né, mesma intensidade de áudio, por exemplo, da voz, do agudo, né, ela é muito interessante, é muito importante na acústica, né, no áudio. Tem muita música que usa essa corda, porém a maior parte das caixas, né, elas reproduzem de 50 para cima, tá? Elas não pegam o 41 Hz. Então é muito importante que a gente tenha uma caixa que o mínimo que se espera é que ela consiga reproduzir o 41 Hz a 0 dB, tá? No caso, se a gente nunca escutou isso, para ela não vai fazer falta, tá? Mas para quem escutou essa parte aqui do espectro, tá? A pessoa não fica mais sem, tá? Ela vai sempre buscar conseguir, né, essa reprodução dessa parte aqui, desse lado do espectro. Eu considero que uma caixa que consiga o 30 Hz a 0 dB é o ideal, tá? Então, se a gente conseguisse 0 dB no 30 Hz, porque tem instrumentos que reproduzem 30 Hz, tá? Por exemplo, até o double bass, tá? Talvez em alguma afinação ele consiga fazer uma fundamental de 30 Hz. Double bass é aquele contrabaixo acústico, né? Aquele grandão. É usado bastante em jazz, né? Vocês veem aquele, não sei se costumam, né, assistir DVD com apresentação de jazz, né? Muitas vezes a gente escuta na TV, né, nos alto-falantes da TV, a gente vê o músico lá tocando o contrabaixo acústico suando, né, dando a vida no contrabaixo acústico lá, né, aquelas cordas quase batendo uma na outra e a gente não escuta exatamente nada, né, através do alto-falante da TV. Então, com caixas acústicas, no caso boas, né, que cobrem aqui os 30 Hz, né, a gente vai ver que aquele esforço do músico lá não é em vão, tá? Que tá saindo áudio daquela corda lá, tá? Daquelas duas primeiras cordas. Né? Até um bom teste para fazer, tá? Coloca um DVD de jazz que tenha o double bass, né? Tem vários, né? E tentem escutar a corda mais grossa, né? Geralmente o câmera dá um close nas cordas do contrabaixo, né? Dá um close no baixista, então a gente vê que ele está puxando a corda
E o som tem que vir, tá? Aquela corda ela não é muda, ela faz som. Então, um bom teste é isso. A gente assistir um DVD de jazz e ver quando ele puxa a corda, tem que sair áudio nas nossas caixas. Então, se não está saindo, a nossa caixa provavelmente tá limitada aqui nos 50 Hz, né? Então, por isso que a gente, né, tem que pensar, né, cada vez em ter caixas que cobrem mais, tá? Então, uma caixa que, no caso que tenha isso aqui, né, ela daria aqui no 30 Hz, tá? Então, o 0 dB, né, daria no 30 Hz. Eu acho que para todo tipo de música, todo tipo de apresentação de musical, tá? 30 Hz a 0 dB já está muito bom. Existem casos para filmes, no caso, que exploram abaixo dos 30, tá? Mas eu acho que para música 30 Hz, né, a 0 decibéis, no caso, os 30 Hz na mesma frequência, na mesma amplitude das outras frequências, já está muito bom, tá? Então, uma das formas que eu tenho para recomendar para a gente não gastar dinheiro à toa, né, é não perseguir muito essas frequências aqui, né, 15 Hz. Essas caixas aqui já dariam para efeitos de cinema, né, aquelas explosões, né, sem precisar usar subwoofer externo, né. Então, um jeito de a gente economizar dinheiro é no máximo, né. Claro que essa caixa aqui, ela é 15 Hz, né, mas o 15, né, ele está na metade, né. Então, 15 é aqui, né. Então ela vai ficar plana, né, essa caixa, essa Diamond aqui, provavelmente lá nos 20, tá? Então, em 20 Hz, ela vai ficar a 0 dB. Então, aqui ela vai ficar, daqui em diante ela vai ficar plana, né? Então a gente vai ter uma ótima caixa, digamos que plana de 20 a 20 kHz, né? Então, também esses 28 aqui, né, é o ponto onde ela tá, no caso, a menos 3 decibéis, né? Então aqui. Então a gente tem nessa caixa aqui uma porção plana, né, de, né, estou chutando, tá? Teria que fazer medição com RTA, né? A gente teria uma porção plana de 20 Hz a, sei lá, 22 kHz. Para quem tem pouco espaço, né, tem as books, né, que são caixas que tem uma qualidade boa, né, se adaptam, por exemplo, no escritório, num consultório, né, se adaptam num quarto. Os apartamentos de hoje em dia são pequenos, né, então às vezes a gente tem que optar por uma book, né? Então uma book ela pode ter uma frequência boa aqui para cima, tá? Ela pode ter um tweeter excelente que cubra bastante daqui aqui para cima, até uns 30 kHz, né? Tem book com tweeter de fita que de repente vai a uns 50 kHz, mas a book tem uma limitação aqui desse lado, tá? Grande parte das books elas têm o corte em 40 Hz, né? Mais ou menos aqui. Então, 40 Hz, e elas ficam, digamos que plana, né? O menos 3 dela está aqui, elas ficam, digamos que meio que planas de 50, 55 em diante, tá? Então a gente acaba perdendo aqui as cordas do contrabaixo, né? Eu vou comentar mais o contrabaixo elétrico, que está presente em praticamente tudo que é tipo de música, né? Então uma book boa mesmo, uma book que consiga reproduzir, por exemplo, o 40 Hz a 0 dB, que seria aqui, é muito caro. Tentar fazer uma book reproduzir graves, né, é muito caro. Então, se a gente, né, tem espaço, né, de repente tem que optar por uma torre, né. Então, às vezes uma book de 10 mil reais, ela
ficou cara porque tentaram fazer com que ela respondesse aqui, né? E acabou, digamos assim, não tendo ainda uma resposta aqui satisfatória aqui na parte dos graves, né? Então, às vezes, a gente tem uma opção de uma book de 10 mil reais e uma torre de, por exemplo, 5 mil reais, a metade do preço, tem um resultado mais satisfatório na parte dos graves e a caixa custa metade do preço, né? Então a gente tem que ver, né, o que realmente quer, né? Então, books boas para graves são caríssimas. Às vezes a gente tem que trocar, né? Tem que optar por uma caixa torre, né? Para conseguir melhorar a parte dos graves aqui. Book não faz milagre. É muito difícil uma book ter uma boa resposta de graves, tá? Agora, tipo, falando das torres, né? Então, uma torre, ela para cá não vai ter muito problema, né? A gente vai ter a parte do Twitter e do mid-range são mais fáceis de se conseguir, né? Porém, né, aqui nos graves que a gente vai ter a diferença, né? Então, uma caixa torre de custo bem menor, né, ela vai conseguir fazer ter o desempenho de uma book com muito mais facilidade, né? Então, às vezes a gente economiza dinheiro trocando o tipo de caixa, né? Se a gente tem espaço, é claro, né? Então a gente passa a economizar dinheiro passando de book para torre, tá? Um detalhe que eu queria comentar também é sobre o fato de pegar caixas intermediárias, tá? Na minha opinião, né, se a gente vai pegar uma caixa acústica, a gente tem que pegar o topo de linha, tá? Então, digamos assim, a gente pensa, por exemplo, aqui na BW. Claro que isso aqui, né, para o Brasil isso aqui é praticamente inviável, né? Praticamente não, é inviável, né? A gente pensa, né, vou comprar, caso a 800, né? Depois a 801, a 802 ela vai rebaixando, né? Aí eu não tenho dinheiro para comprar a 800, né? Aí penso, não, vou comprar a 801, aí vou lá ver, não tenho dinheiro. Aí penso, vou comprar a 802, também não tenho dinheiro. Vou comprar, sei lá, 805, tá? É caríssima mesmo assim, tá? Ou seja, o modelo mais inferior dessa linha é caríssimo, tá? Aí eu compro, né, o modelo 805 D3. Isso aqui é só um exemplo, tá? E aí eu percebo que talvez não era bem o que eu esperava, tá? Poderia, com o dinheiro que eu gastei aqui, tá? Por exemplo, vou gastar aqui 50 mil. Tô só chutando valores, tá? Eu nem sei quanto custa essa D3 aí, 805. Aí eu me dou de conta, pela especificação dessa 805 aqui, eu poderia ter comprado o topo de linha da série inferior a essa. Porque muitas vezes o topo de linha da linha inferior a essa é muito melhor do que o modelo de entrada dessa linha 800 aqui. Eu vou explicar o caso com esse outro fabricante aqui. Por exemplo, aqui ó, é monitor áudio, tá? Então aqui a gente tem a PL, por exemplo, aqui a PL500, tá? Essa PL500 não existia, tá? Ela foi introduzida. Tinha antigamente só a PL300, tá? Então faz de conta que a gente não está vendo essa coluna aqui da PL500. Então esqueçam daqui para lá. Por exemplo, assim, a topo de linha era a PL300. Aí eu não tenho dinheiro para comprar a PL300. A PL300 tem essa especificação aqui, né, de 28 a 100 kHz. Olha, vejam essa caixa, como ela tem um tweeter bom, ó. Então se a gente tem um DAC de alta
frequência, no caso um DAC que tem a amostragem de 192, né? E a gente tem faixas de música especiais, né? Com conteúdo, por exemplo, até 40 kHz, né? Conteúdo real, né? Até 40 kHz, que existe, tá? Existem faixas com conteúdo bem acima de 20 kHz. Às vezes são faixas que a gente tem que comprar ao vulso. São formatos high-end de música, né? A gente tem uma resposta real, no caso da música, até 40 kHz, né? Aí a gente teria harmônicos até 80, no caso, e olha só, essa caixa conseguiria cobrir, ó, ela vai até 100 kHz. Então eu penso assim, não tenho dinheiro para comprar PL300, vou comprar PL200, né? Aí eu não tenho dinheiro para comprar a PL200. Aí eu penso, não, vou comprar então a PL100. A PL100 vai ser muito cara, né? Vou fazer um esforço, mas vou comprar ela. Então a gente tem aqui, né? A gente compra uma caixa de 40 Hz a 100 kHz, tá? Aí, digamos, eu vou ver, né? Essa caixa aqui, por exemplo, custou 30 mil. Aí eu vou me dar de conta que do mesmo fabricante eu teria como opção, né, da linha logo, no caso abaixo da Platinum, tá? Essa aqui é a Platinum, tá? A série Platinum é a top de linha, né? A top, no caso, a série mais cara, né? E logo abaixo está a linha Gold, tá? Então eu me dou de conta que eu podia ter comprado uma caixa que vai de 30 a 50 kHz, o que é muito bom, tá? 50 kHz é muito bom. É mais do que, vocês veem que é até mais do que a BIW, tá? Então 50 kHz aqui da monitor áudio para 28 aqui da BIW. Claro que aqui a gente tem que lembrar que é menos 6, tá? Então a gente teria que aqui tirar 33% mais ou menos, e aqui colocar mais 33% nesse número aqui. Então a gente vai chegar mais ou menos no que seria o menos 3 dB, tá? Então, ó, tirando desse lado aqui 33%, no caso, adicionando 33% desse lado e tirando 33% desse lado, a gente vai chegar à conclusão que essa mesma caixa aqui, por exemplo, é 45 a 38, tá, kHz a menos 3 dB. Então a gente não pode esquecer que esse fabricante aqui informou menos 6, né? Só que eu estou comparando caixas com especificação de menos 3 dB com caixas com especificação menos 6 dB, tá? Então, mais ou menos, né, usa esse 33% aqui para mais ou menos chegar, tá? Isso aqui é só uma maneira de mais ou menos chegar perto do que seria o que realmente a caixa é, né? A parte plana da caixa, né? Então, por exemplo, esse fabricante aqui, ele mediu aqui embaixo, tá? Né? Nessa região aqui, menos 6 dB, e a gente quer essa parte aqui, tá? A gente quer chegar aqui no menos 3 dB. Então, mais ou menos a gente aplica 33% aqui nesse número, né? No caso, no 30 Hz, que é aqui, a gente vai chegar aqui, né? E esses 50 kHz aqui, a gente tira 33%, a gente está aqui e vai chegar aqui. Então, a gente, né, fica com uma região mais estreita da curva, né? Então aí eu consigo comparar esse fabricante aqui, que me diz em 6 decibéis, com esse fabricante aqui, que me diz em 3 decibéis, tá? O certo seria medir, tá? Colocar a caixa no RTA e medir isso aqui, tá? No RTA, na câmera anecoica. Mas como não dá para fazer isso, né? Tentar aplicar esses 33% aí pra gente
conseguir fazer, né, a decisão entre essas caixas, né. Então aqui no caso, né, eu comprei uma caixa da série mais nobre, né. Vamos usar o menos 6 decibéis que ele já está nos informando, porque aqui a gente está comprando menos 6 com menos 6, tá? Então eu paguei 30 mil reais por uma caixa que vai de 40 a 100, tá? E eu poderia ter pago, por exemplo, 20 mil reais por essa caixa que vai de 30 a 50, tá? Essa parte aqui dos agudos, tá? Eu diria que para quem usa CD, né, formatos de música, por exemplo, música da internet, não usa essa região aqui, tá? Essa região dos 50, tá? Então, não faria diferença, tá? Para uma pessoa que não usa faixas especiais, tá? Porém, desculpa, eu estou comparando aqui, na verdade é daqui para cá, tá? Então, a parte dos agudos, para quem não usa faixas especiais, faixas nobres, ou quem não tem um DAC de alta amostragem, então isso aqui não faz diferença na parte dos agudos. Porém, lembre que a corda do contrabaixo, a corda grossa do contrabaixo, está presente em praticamente todo tipo de música, né? Então é mais interessante ter esse 30 Hz aqui, tá? Do que esse 40 Hz aqui. Então, na verdade, eu estou com essa caixa aqui da série mais inferior, eu estou economizando 10 mil reais, porque essa aqui custa mais ou menos 20, né? Isso é chute, tá, pessoal? Não sei o valor dessas caixas, mas é só uma comparação. Então eu economizei 10 mil reais e ainda consegui 10 Hz de diferença no corte inferior aqui. Porque isso aqui realmente é a parte mais importante da caixa, tá? Então minha dica é o seguinte: nunca peguem as caixas intermediárias. Por exemplo, assim, ó. Claro que daqui da PL 500 para 300 as duas são ótimas, né? Mas a PL 200, por exemplo, ó, ela tem menos cobertura de graves do que a Gold 300. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar aqui a top dessa linha, eu nem olho as outras aqui. Eu vou direto para outra série. Então, eu tento pegar, no caso, a top da outra linha, tá? Porque geralmente a top da linha inferior é muito melhor do que as intermediárias da linha superior. Então essa é a dica que eu queria dar, tá? A dica importante que eu queria dar. Tentem olhar sempre o modelo top da série, tá? Top da linha. Se não conseguirem pegar aquele modelo daquela linha, troquem de linha. Pega a top da outra linha. Tá? Não consegue pegar da Platinum, a top, tenta pegar a top da Gold. Não consigo pegar o top da Gold, tenta pegar o top da Silver. E assim por diante. Geralmente as caixas intermediárias elas não têm o melhor custo-benefício. Tá? Porque a série anterior tem caixas melhores e mais baratas. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse catálogo. Eu peguei essas marcas aqui só por facilidade de ter informação ali na internet, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui da Monitor Audio, né? Aqui é a série Platinum, ó. Então, esse modelo aqui é novo, né? Esse modelo aqui é um modelo que já tem há muito tempo, só que era PL301, né? Aqui tá a série Gold, então, digamos, eu não consegui pegar a PL300 daqui, eu vou tentar pegar a melhor da série Gold, tá? Não vou pensar em pegar a 200, né? Nesse caso eu tento pegar a top da Silver, então eu tento, em vez de ver esse modelo aqui, né, que é o intermediário da linha Gold, eu vou procurar aqui o modelo Silver, tá? Silver 500. Provavelmente, se vocês forem procurar as especificações desse modelo, vai superar esse aqui,
na parte dos graves, geralmente, tá? Porque a parte dos agudos, aqui eu tô vendo que aqui é um tweeter de cerâmica e aqui pareceu um tweeter de fita, tá? Mas, né, como eu comentei, o agudo é para quem vai usar músicas especiais, né? DACs especiais, né? Porém, a parte dos graves, a corda grossa do contrabaixo praticamente está em todas as músicas. Então, um detalhe, no caso, uma característica da caixa que é mais importante, né, que a cobertura dos agudos, para mim é a cobertura dos graves, né? Porque a cobertura dos graves está em todas as músicas. A gente tem essa informação, né? Tem, no caso, a frequência está ali gravada no CD, está ali gravada no LP. Só as caixas não reproduzem. Então, para mim, conseguir essa parte aqui é mais importante do que conseguir essa parte aqui, tá? Então, isso aqui vai estar em pouco material, é material nobre, né? Então, a gente tem que comprar, né, músicas especiais. Porém, esse lado aqui, instrumentos comuns, né? E qualquer gravação de CD ou de LP tem esses graves aqui. Porém, as caixas, né, que a gente conhece, né, que a gente, digamos que admirava, né, elas não cobrem esse lado aqui, ó, tá? Então a gente, de repente, né, nunca escutou as notas que tinham aqui, né, que acha que nem existiam, né, mas quando a gente tem uma caixa boa, a gente entende que tem conteúdo aqui gravado nos CDs, nos LPs, tem conteúdo, né, era só a nossa caixa que não reproduzia. Por isso que a gente tem que pensar sempre em preencher esse canto aqui, tá? Veja que isso aqui não tem a ver com reforço de grave, não tem a ver com boost de grave, no caso. Não é batidão, tá? Isso aqui são frequências que tem nas músicas que a gente, no caso, só não consegue reproduzir porque as nossas caixas são deficientes, né? Então, não é para dar mais grave, tá? É só para dar o grave que deveria ter aparecido na música, tá? No caso, tem na gravação, só que não sai na reprodução, né? Eu creio que era isso sobre caixas acústicas. Então tem que ficar de olho, né, na especificação. Menos 3 dB, menos 6 dB. Se não disser nada, pode ser qualquer coisa. Então já é um fabricante que talvez a gente não deva nem comprar nada deles, tá? Né? Procura um fabricante de caixa que tenha, né, essa honestidade de dizer, né, onde é que ele mediu os cortes da caixa, né? Então, eu já vi fabricante, né, escrevendo, né, menos 10 decibéis, tá? Fabricante famoso, tá? Tudo bem, ele, né, escreveu, né? Mas a gente sabe que muita gente não sabe o que significa isso aqui, né? Então a pessoa não faz ideia, né, do que tá comprando, né? Então tá comprando caixa ruim, né? Sem saber, porque se a pessoa não sabe o que significa isso aqui, né? Ela vai comprar qualquer coisa, né? Então era isso aí que eu tinha para dizer. Abraço, pessoal.